Vamos iniciar aqui. Hoje a gente vai falar sobre pronomes. Aqui. Bom, a gente vai começar com a questão. O que são os pronomes, né? Vocês sabem dizer o que são os pronomes? Basicamente assim, os pronomes, eles acompanham, eles substituem os substantivos. Então, ou os objetos. Então, basicamente assim, quando você tem um pronome pessoal do caso reto, você consegue substituir o sujeito da frase. Então, basicamente, o sujeito ele equivale a um pronome pessoal do caso reto. Agora, quando você tem outros pronomes, eles podem acabar equivalendo aos objetos. Vocês estão ouvindo a minha gatinha que ela tá miando ali. Oh, meu Deus. Calma aí. Gaia, vem. Desculpa, hoje tá tudo... Vamos lá. Agora, eu vou relembrar vocês a questão dos pronomes pessoais do caso reto. E depois a gente vai passar para os outros. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar e vocês repetem. I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Se por acaso passar o slide aqui para vocês não mudar o slide, aí vocês me avisam para eu saber, por favor. Aqui. Agora vamos para a parte da regrinha. Bom, o pronome pessoal do caso reto a gente usa para identificar, para saber quem que está realizando a ação. Então, quem é o sujeito da frase? Basicamente é para isso que a gente usa o pronome pessoal do caso reto. Gente, um minutinho, eu vou pegar a Gaia, porque eu não consigo ouvir o chorinho dela e não me lá. Rapidinho, um minuto. Eu já volto. Peraí. Vem cá, filha. Vem cá. Vem cá. Vocês estão tudo chorando, né? Vem cá. Agora, voltando para... Gente, desculpa. Voltando aqui. Bom, então a regra para a gente conseguir identificar o sujeito é conseguir ver. Primeira regra para identificar o sujeito é saber quem é o verbo principal. E, gente, vocês estão vendo, né? Mãe de gato, se segurar um, outro já pode chorar. Ai, vamos lá. É porque hoje o Yuri, né? Ele não tá aqui. Ele normalmente fica com eles para eles não ficarem chorando por aí. Mas vamos lá. Bom, e essa é a parte dos pronomes pessoais do caso reto. Agora, vou passar para vocês para os pronomes oblíquos. O caso reto a gente já tinha aprendido. Os pronomes oblíquos, eles são pronomes pessoais também. Então, os pronomes pessoais a gente divide entre pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é o me. Então, eu vou falar como que pronuncia e vocês repetem em casa. Então, tenho me, que é me, mim, you, te, ti, você, him, o, lhe, ele, her, a, lhe, ela, it, o, a, lhe, para coisas ou animais, us, nós, ou nos, you, te, ti, vocês, e them, que é os, as, lhes, eles, elas. Agora, esses são os pronomes oblíquos. Então, por exemplo, quando eu falo contigo, é basicamente o com mais o você, que é o ti, então fica contigo, né? Então, é uma junção, às vezes, por exemplo, de uma preposição e um pronome oblíquo. E eles, basicamente assim, qual que é a diferença entre os pronomes oblíquos e os pronomes pessoais do caso reto? É que os pronomes oblíquos, eles não vão realizar ação. Então, eles sempre, uma regra, eles sempre devem vir depois, logo após, né, de um verbo ou uma preposição. Então, por exemplo,
Se eu tenho a preposição com, que é with, se eu tenho essa preposição e eu coloco depois você, I say you, então with you, eu estou basicamente falando assim, com você, contigo. Então, só para vocês entenderem. E tem outra questão, eles podem ser utilizados sozinhos, isolados. Então, quando eu falo em português tipo, eu traduziria como me e não como I, é como me. Então, para vocês saberem essa diferença também. Lembrem, eles não realizam ação. Isso é o mais importante. Pronome oblíquo não realiza ação. Pronome pessoal, no caso reto, realiza a ação. Então, essa é a grande diferença entre eles. Agora eu vou passar aqui. Aí aqui está a regrinha, né, para vocês conseguirem visualizar. Aqui. Agora eu vou passar também. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, do uso correto do pronome pessoal do caso reto e do pronome oblíquo. A gente tem aqui a frase: We are eating with him today. Então, aqui, nós estamos comendo com ele hoje. Então, we é o sujeito. Por quê? Porque é nós estamos comendo. O nós, ele realiza a ação. Então, nós, mais o verbo principal, lembra que o verbo principal, ele está colado com o sujeito. O sujeito dessa frase é we. Então, verbo principal, are. Então, we are, sujeito mais verbo principal, é quem está realizando a ação de comer. Então, nós estamos comendo. Nós estamos comendo com ele hoje. Então, quem é o objeto daquela preposição com? Então, ali tem a preposição com, que é with. With him today. Quem é o objeto? O objeto é o him. Então, ele recebe a ação. Então, o que é o objeto? O que é o objeto da frase? É quem está recebendo a ação. Ou com quem a ação é realizada. Nesse caso, nós estamos comendo com ele. Então, a ação está sendo realizada com ele. Então, por exemplo, nós estamos viajando com ele, seria com ele também. Nós estamos... ou eu estou estudando... Eu estou estudando inglês. O objeto seria inglês. Então, o objeto seria... se for pensar, né, em uma pessoa, seria a terceira pessoa do singular, o it, porque é a equivalência, né? Então, só que nesse caso, quando a gente está falando da terceira pessoa do singular, o it, a gente está falando do it como um oblíquo e não como um reto, nesse caso. Então, basicamente, esse é o uso correto, né, do pronome pessoal do caso reto e do pronome oblíquo. Agora, eu tô vendo as mensagens, gente. Acho que tá chegando meio tarde as mensagens. Tá falando, traz ela pra aula. Eu trouxe ela pra aula, agora ela ficou quietinha. Agora ela ficou pra lá. Mas vamos lá, porque eu tenho 3, né? Aí é um querendo atenção. Agora, continuando. Quando vocês tiverem dúvidas, me avisem, tá? Por favor. Talvez chegue atrasado, mas me avisem. Agora vamos para a outra parte, que são os pronomes possessivos adjetivos. E é muita coisa assim de português, enfim, às vezes a gente fica confusa, tipo, nossa, sujeito, verbo principal, objeto e tal. Isso a gente. Eu posso, talvez, às vezes, trazer uma aula meio que de português para explicar cada coisinha, caso vocês tenham dúvidas. Vocês me falem, eu trago uma aula sobre isso, né? Eu sei que às vezes a gente esquece do que a gente aprendeu nessa parte geral, né? E aí pode ficar um pouco difícil de entender o inglês por conta disso. Então, se vocês precisarem, me avisem. Então, vamos lá. A gente tem os pronomes possessivos adjetivos. Por que os adjetivos? Porque vai ter os outros. Então, vamos pensar agora nos adjetivos. Foquem neles. Vamos lá. Eu vou falar e vocês repetem. Então, my,
my, your, his, her, its, our, your, their. Aqui seria, você pode falar their, como se fosse um desenho mesmo, né? Their. Tem gente que fala their de um jeito mais fechado, mas é questão de pronúncia, né? Então, aqui, o my, meu, meus, minhas. Então, vou falar só no singular para facilitar. Meu, minha. Your vai ser teu, tua, sua e seu. O his vai ser seu, sua e dele. Mais importante é o dele. O her vai ser o dela, mas também equivale a seu, sua, enfim, as variações. Its, repare que o its, ele tem um S. Its tem um S. Então, é seu, sua, seus, suas, etc. Dele, dela, mas de uma forma neutra. Então, para objetos, animais, etc. Não para pessoa. Aqui, a gente tem aqui, por exemplo, como que você fala isso? Or. Então, or. Então, é nosso, nossa, nós, nossas. E aí o your, novamente, mas agora pensando de vocês e não só no singular. Então, esse é o your plural, né? E o their, que seria o seu, sua, seus, suas, deles, delas. Agora, vou passar aqui. Bom, é importante vocês saberem quais são as regrinhas dos pronomes possessivos. Então, a gente tem dos possessivos adjetivos. Quando a gente vai falando de possessivos aqui, eu vou estar me referindo aos possessivos adjetivos. Só para vocês saberem. Por que eles são possessivos adjetivos? Porque é como se eles estivessem caracterizando um substantivo. E aí entra uma questão. Eles sempre são utilizados com substantivos. Então, sempre. Então, por que caracterizando? Porque quando eu falo sua mochila, sua cadeira, eu estou caracterizando que é sua. Então, só para vocês entenderem isso. E, basicamente, assim, eles não vão variar. Lembra que os adjetivos não têm variação na questão de singular, plural? Tenta lembrar disso, fazer essa simulação, porque eles também não variam em questão de plural, de singular, enfim, eles não variam no número. E também, outra regrinha é que você não coloca um artigo antes dele. Então, você não vai falar my name. Você não fala isso. Você não pode colocar um artigo antes dele. É que isso pode parecer meio estranho quando você tem determinadas frases, mas vocês vão entender um pouco assim conforme eu uso. Eu trouxe alguns exemplos que eu vou para vocês, vou passar aqui. Não sei se vocês estão vendo os exemplos. Se não tiverem, me avisem. Bom, o primeiro exemplo é This is my car. This is my car. Este é o meu carro. Este é o meu carro. This. Lembra, this é quando está próximo à mão. Então, próximo à mão. Agora, quando eu falo These are my cars. These are my cars. Agora tô no plural. São meus carros. Não mais o meu carro. São meus carros. Estes são os meus carros. Repara que o my continua igual. O my tá lá. Bonitinho. O substantivo vai mudar. Ele vai ficar no plural. Mas o pronome possessivo, ele continua igual. Agora, a outra frase. This is his dog. This is his dog. Este é o cachorro dele. Este é o cachorro dele. Reparem uma questão. Cachorro dele. Ali está escrito his dog. Por que não é dog his, por exemplo? Porque você está falando que o cachorro é dele. No inglês, quando você tem um pronome possessivo,
e você está querendo explicar que algo é de tal pessoa, etc., você está querendo mostrar essa questão de pertencimento, você coloca quem é o dono na frente, antes, né, do ser possuído. Basicamente isso. Então, o cachorro é dele. Então, como o cachorro é dele, o his vem antes e depois vem o dog. Entendeu? Então, basicamente tem essa ordenzinha. Como no adjetivo a gente tem aquela questão de troca, nessa parte assim dos pronomes possessivos também a gente tem essa troquinha, né? Mas vai depender também de algumas questões assim que vocês vão ver mais para frente. Então, vamos lá. Por exemplo, vai depender a questão da tradução. Por exemplo, ali eu falo, this is my car. Este é meu carro. Eu não tenho uma variação aqui na ordem, né? Do este é meu carro. Então, só para vocês entenderem que às vezes, por exemplo, mantém a mesma ordem, né? Na tradução. Agora, a outra frase. This is her book. Este é o livro dela. Então, o livro pertence a ela. This is her book. Este é o livro dela. Então, o livro pertence a ela. Agora esse aqui. These are her books. Estes são os livros dela. Então, só para saber se deu para entender tudo nessa parte. Se não tiver entendido, vocês me avisem, tá? Ok, acho que tá tudo certo. Agora, continuando. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês a questão dos artigos. Então, vamos lá. Vocês não podem dizer, por exemplo, a my tax, que seria o meu carro. É estranho, né? Vocês vão falar my tax, o meu táxi. Então, o meu táxi. Mas, por exemplo, vocês não falariam the my tax para falar o meu táxi. Vocês falariam my tax. Aí aqui, vocês não vão falar his train, um trem dele. Vocês vão falar his train. Vocês não colocam um artigo antes. Gente, um minuto de novo, desculpa. Aquela daquela começou a chorar, rapidinho. Ai, meu Deus. Fica, galera. Você sai, filha? Onde você tá? Vem cá. Ah, meu Deus. Não, tem que dar aula. Vamos lá, vamos lá. Alguns bebês. Mamãe, vem. Aí, voltei. Vamos lá. Agora estamos com a nossa assistente, a Gaia. Não sei se dá para ver ela. Vamos lá. Bom, então, essa é a parte dos exemplos em relação aos artigos. Então, só lembrando, a gente não vai usar artigo, seja artigo definido, que seria o the, que é o THE, ou indefinidos, que seria a ou an. Então, a gente não utiliza. Agora, vou passar aqui. E é a parte do vocabulário. Aqui. Eu vou falar e vocês repetem a parte do vocabulário. Vamos lá. To make. To make é fazer. To drink. To drink. Beber, tomar. To drink. Beber, tomar. To cook. To cook é cozinhar. To cook. To close. To close. Fechar. To open. To open. Abrir. To say. To say. Dizer. Agora, passar. To write. To write. Escrever. To clean. To clean. Limpar. To sit. To sit. Sentar.
To speak. To speak. Falar. To listen. To listen. É ouvir. Eu acho que eu escrevi ali no listen, não se pronuncia daquela forma como está escrita. Seria listen, ouvir. To buy, comprar. To give, é dar. To give. Então, bom, a gente precisa lembrar uma das questões, estou trazendo esse vocabulário novo, mas também por um motivo. Lembra que a gente tem uma forma de utilizar o infinitivo, o imperativo e tudo mais? A gente aprendeu a questão da ordem. E quando a gente tem infinitivo, é o verbo com o artículo to. Então, por exemplo, to make, to drink, to give, to buy. Isso é infinitivo. Mas se a gente vê o imperativo, a gente tem uma ordem, né? Ou uma instrução, enfim. A gente remove essa partícula to. Só que assim, no inglês, a gente aprendeu na aula passada a respeito dos auxiliares, que é o do e o does, né? E quando eu vou dar uma ordem, como se fosse uma ordem negativa, eu vou usar o imperativo de uma maneira negativa, né? Então, se eu quiser falar, por exemplo, para uma pessoa, se eu quiser falar não faça, se eu falar não faça, faça seria make. Então, ao invés de to make, seria só make. Isso é faça. Agora, se eu estiver falando não faça, é don't make. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Calma aí. Tá? Então, eu vou falar em inglês e vocês repetem na casa de vocês. Don't make. Don't make. Não faça. Don't drink. Don't drink. Não beba, não tome. Don't cook. Don't cook. Não cozinhe. Don't close. Don't close. Não feche. Don't open. Don't open. Não abra. Don't say. Don't say. Não diga. Don't write. Don't write. Não escreva. Então, isso é basicamente você usar o imperativo de uma maneira negativa. Então, você vai negar uma ordem, entre aspas, né? Aí tem uma questão. Você pode pensar, ué, mas eu posso usar o doesn't, que lembra, né? A gente tem o do e o does, são os dois auxiliares. O does a gente vai utilizar para a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. E o do a gente vai utilizar para o resto. O don't, quando é uma negação, a gente utiliza também para o resto. E o doesn't ou does not, a gente utiliza para o he, she, it. Porque eu só trouxe o don't make, don't drink, don't cook, etc. Porque basicamente assim, não importa para quem a ação está sendo direcionada. Se eu estou falando assim, para ela não fazer, para isto não funcionar, para ele não cozinhar, ou para eles, ou para... Sabe, não importa para quem eu estou falando, para quem eu estou direcionando a ação. Você sempre vai utilizar o don't, seguido de um verbo. Então, na forma base dele, sem a partícula to. Quando a gente está falando de uma negação no imperativo. Então, uma negação, uma ordem, enfim, uma ordem negativa. Então, basicamente assim, por que isso acontece? Porque no inglês, o imperativo, ele não muda conforme a pessoa. Se eu estou falando não faça, não beba, não escreva, não importa se eu estou falando para um monte de gente ou se estou falando para uma pessoa, ou se estou falando para ela, para ele, para isto, não importa. É dessa forma que a gente faz. Então, só para vocês saberem. Aí, eu vou dar aqui. É que a gente tem a questão da regrinha, né? Que é você sempre usar o don't mais o verbo na forma base dele, para você criar uma ordem, um pedido negativo. Entendeu?
Lembrando que don't é do, mais not. Do not é don't. É a contração. Então, e para quem não estava na aula passada, não lembra, a gente utiliza o do e o does, os auxiliares, quando a gente está falando dos verbos da grande liga. Então, quando a gente tem a grande liga, é que a gente utiliza o do, ou o does, ou don't, ou doesn't, por exemplo, uma negação, uma interrogativa, enfim, eles ajudam a gente a fazer isso. E para utilizar numa afirmativa o do e o does, mas é mais uma questão de tentar intensificar o verbo, né? Que a gente está utilizando. Então, só para dar para saber. Bom, agora continuando, vou passar aqui um minuto. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Mas eu já tinha trazido outros, né? Que é don't go, não vá. Don't eat, não coma. Don't drink, não beba. Então, esses são exemplos. Que ali, essa parte eu já falei, né? Que é a questão de, mesmo se a ordem né, ela for para uma terceira pessoa do singular, que é o he, it, a regra não vai mudar. É o don't mais o verbo e a partícula to. Essa é a forma como a gente faz o imperativo negativo. Agora aqui, que a gente tem outros exemplos. Então vamos lá. Eu vou falar bem pausadamente e aí vocês repetem em casa. Primeiro eu vou falar em português, né? Não deixe ele brincar com fogo. Não deixe ele brincar com fogo. Então, don't ou do not let him play with fire. Não deixe ele brincar com fogo. Então é isso. Agora, não conte. Uma coisa importante. Não, isso não precisa falar. Então, ó, não conte os segredos dela. Não conte os segredos dela. Don't tell her secrets. Secrets é segredos, tá? E por que her secrets? Segredos dela? Porque os segredos pertencem a ela. Então, her fica antes e depois vem secrets. Entendeu? Então, só para vocês saberem. Agora aqui, vamos para o vocabulário. Aqui temos o vocabulário, um vocabulário novo, que eu vou falar, porque a gente vai fazer os exercícios agora, daqui a pouco, né? E esse vocabulário vai ser nos exercícios também. Então, vamos lá. Tea é chá. Tea, chá. Book, livro. Table, mesa. Bed, cama. Music, música. Pen, caneta. Salt, sal. Park. Game, para game. A gente não fala game, é game. Jogo. Room. É um quarto, um cômodo. Então, quando eu tô querendo falar de um quarto qualquer, de casa, um cômodo de casa, enfim, não necessariamente eu não quero especificar que é o quarto que eu vou para dormir. Eu uso room. É um quarto, um cômodo. Espaguete. Nem qualquer tradução, Jesus. Ali, ó. Homework é lição de casa. Home, casa, work, trabalho. Então, é trabalho de casa, lição de casa. Homework. Agora, a gente vai para a liçãozinha, né? Vamos lá. Essa parte aqui. Essa frase, eu vou colocar he ou his. É uma lição com os pronomes, né? Então, eu vou colocar he is drinking tea. Ou eu vou colocar his is
drink tea, o que eu coloco? O que vocês acham que eu coloco? Calma aí, a Isa perguntou. Na frase, então, usa him ao invés de he? Em qual frase? Em qual frase, Isa? Porque não sei se chegou atrasada a sua mensagem, eu não sei qual frase que você está falando. Já vão colocando a resposta do que vocês acham que é a frase. Vocês estão vendo a frase? Is drink tea? Vocês estão conseguindo visualizar? Me falem se vocês acham que é he ou his. Não sei se a Isa tá falando dessa. Deem suas apostas. Coloquem aí o que vocês acham no chat. Que não tá chegando nada ainda no chat. Vou colocar aqui para vocês. He, estão falando que é he. Eu vou colocar aqui. Agora a resposta para vocês. Aqui. Seria he. Ele está bebendo chá. Então, he is drink tea. Ele está bebendo chá. Importante, aqui a gente tem um presente contínuo. Is drink. A gente tem a forma do to be conjugada, que é o is, mais um verbo no gerúndio, drink. Então, a gente tem um presente contínuo, um presente que está acontecendo. Então, ele está bebendo chá, ele está de fato bebendo chá. Então, é algo que está ou não está acontecendo. He is drink tea. Agora o próximo. Vão anotando se vocês acertaram, para saberem quantos vocês acertaram no final. Aqui eu tenho, book is on the table. Seria there ou they? Qual seria? E que vocês acham que é? Coloquem aí o que vocês acham. A Fia falou que é there. Vamos ver, quem mais? Bom, repara, se eu colocasse they, iria ser eles ou elas, livro, está na mesa. Iria ficar estranho, né? Então, você coloca o pronome possessivo, que é o livro deles. Então, vou mudar aqui para vocês conseguirem enxergar a resposta. Então, o livro deles está na mesa. Então, their book is on the table. Então, a gente coloca o pronome possessivo. E ali você consegue perceber também o livro deles. Não estou colocando book there, coloco their book, o livro deles, porque o livro pertence a eles. Então, tem essa mudancinha. Parem nisso. Agora, só para vocês entenderem, eu já expliquei a vocês, né? Sobre a questão de preceder o substantivo quando você está modificando. Quando você tem um pronome possessivo adjetivo, é como se você estivesse modificando. Então, ele funciona que nem a regrinha do adjetivo, né? Você vai trocar. Então, você fala their book para significar o livro deles. Só para lembrar, né? Porque indica basicamente a quem pertence o livro. Então, vou mudar aqui e vou mudar. Vamos lá para a próxima. Aqui.
A gente tem um they, them. They ou them. Eu vou usar o nome pessoal do caso reto, they. Ou eu vou usar o them. E o them, ele é o quê? Ele é um pronome oblíquo ou ele é um pronome possessivo? O que vocês acham que ele significa? O que ele é? Bom, o correto é o they. Por quê? Porque se eu for colocar, por exemplo, o they, só para vocês entenderem, lembra que o they, ele é quem executa a ação. Os pronomes pessoais do caso reto, eles são quem executa a ação. O then, nesse caso, ele é o pronome oblíquo, então ele não executa a ação, ele não pode executar a ação. Então, por isso que você sabe que é o pronome pessoal do caso reto. Nesse caso, é o they. Então, seria they are going to buy a new house. Então, eles vão comprar uma casa nova. Eles vão comprar uma casa nova. Por exemplo, você poderia traduzir como eles estão indo comprar uma casa nova. Mas a gente traduz eles vão comprar uma casa nova, porque a gente entende que assim, eles estão indo, eles vão, tá na mesma. Então, isso. Agora, próxima. Aqui. The cat is sleeping on my ou I bed. Que eu tô falando o quê? O gato está dormindo on. O que é on? Na cama. Bed, cama. Se eu colocar o I, vai ficar o gato está dormindo na eu cama. Estranho, né? Mas se eu colocar my, vai ficar the cat is sleeping on my bed. O gato está dormindo na minha cama. Aqui, tô vendo que estão respondendo. Perfeito. Não sei se está chegando me atrasado, mas eu vi que estão acertando. Muito bom. Agora, próximo. Aqui eu tenho we ou lembra. A gente não vai falar our, a gente fala our, our. Porque hours são horas. Então, lembra disso. Our. Então, vamos lá. Aqui eu tô falando have breakfast at 8 o'clock. Então, o que eu coloco? Coloco we ou coloco our? O que eu coloco? Pensem bem na questão de executação, etc., que a gente falou. Seria we. Então, foi o nós que está executando essa ação. Pode parecer repetitivo, gente, mas é importante para vocês conseguirem fixar. Claro, cada um às vezes está em um nível de inglês, pode achar muito fácil, mas para outras pessoas acaba sendo um pouco mais difícil. Então, é mais para uma questão de fixação, né? Então, vamos lá. Nós tomamos café da manhã às 8 horas. Lembra? O clock a gente utiliza para falar que é 8 horas em ponto. Mas ele é facultativo o uso dele, não precisa. Coloca se quiser. Então, basicamente isso. Bom, agora aqui, vou passar. Aqui. Eu falo, can you help me? Ou falo,
Can you help me? Então, aí depois essa, né? Vem continuação. Então, can you help me with? Lembra? With é uma preposição que significa com. This, estes, exercise, este exercício. Então, este exercício. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, gente? Aqui, olha. You, você pode me ajudar com este exercício? Can you help me? Então, cara, lembra também, quando você tem o can, o uso do can. Quando você tem o can, você não usa o verbo na forma do infinitivo com a partícula to. Não usa. Então, quando tem can, não tem to. Lembra disso? Então, se eu estivesse falando, você pode me ajudar, sem ser uma pergunta, né? O can e o você estariam invertidos. Seria you can e não can you. Mas estamos em uma interrogativa. Então, por isso que a gente tem essa troquinha, né? Ali a gente tem exercício, que é uma palavra nova, que é exercise. Exercise. Então, exercise. Então, este exercício. With também é uma palavra que é relativamente nova, né? Agora vamos passar. Aqui. O que eu quero dizer aqui? Eu coloco she ou coloco her? O que significa isso? Me falem o que vocês acham que coloca. Acho que meu chatzinho tá um pouco atrasado, que tá mostrando respostas mais antigas. Mas o que vocês acham que coloca aqui? She ou her? Seria she, nesse caso. Então, she. Porque é ela que está executando a ação, né? Então, ela ouve música toda noite. Toda noite. Esse toda noite, quando a gente usa, né? Ever, even. Por que a gente não usa ever night? Não estaria errado, mas quando a gente quer dar uma noção de que é algo que está acontecendo com uma frequência, a gente costuma usar o evening ao invés do night. Então, só para tirar essa dúvida, caso ela venha a surgir. Então, aqui seria she listens to music every evening. Então, listens é a conjugação do verbo to listen quando a gente está na terceira pessoa do singular, que é o she. Então, lembra, o he, o she e o it, a gente tem variações na hora de conjugar. Então, ou você vai colocar S, ou você vai colocar o ES, ou o IES, ou, por exemplo, se você estiver falando de um verbo irregular, pode mudar completamente, como o caso do verbo to have, que quando você está no he, she, it, vira has. E quando você tem as outras pessoas, é have só. Então, lembrando disso, a gente tem essa variação. Então, quando vocês olham essa palavrinha e falam, nossa, que palavra diferente essa, na verdade, é só o verbo com S a mais. Então, para não dar medo, assim, né? Porque às vezes a gente fica com medo de algumas palavras. Então, aqui. Ela ouve música toda noite. Every, toda, even, noite. E a gente usa o even ao invés de night por causa dessa questão de frequência. É mais usual. Agora, vamos mudar. Aqui, quando eu falo likes to cook spaghetti. O que eu
coloco aqui? Eu coloco ri ou rim? O que eu coloco? Rim ou ri? Eu vou colocar ri. E o likes é porque é o to like, o verbo to like conjugado. Então, é a terceira pessoa do singular, que nem eu falei. A gente vai mudar. Lembrando que a gente está falando aqui, isso é uma frase afirmativa. A gente não altera a conjugação. Se for uma frase, se eu tiver uma interrogativa, ela vai ficar like. Então, seria he, não seria like, né? Na verdade, né? Porque a gente teria o auxiliar no caso. Mas pensando no verbo to like, ele ficaria igual, ficaria like, não likes, se eu tivesse uma interrogativa. Aliás, essa é uma frase que a gente utilizaria um auxiliar. E no caso, iria ser o does, porque a gente está falando da terceira pessoa do singular. Então, se tem dúvida dessa parte do does, do do, volta na aula passada, que na aula passada eu explico toda essa parte de auxiliares, porque pode estar um pouco confuso agora, né? Mas se tiver dúvidas, volta na aula passada. Então, aqui, he likes to cook spaghetti. Ele gosta de cozinhar espaguete. Então,